Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um podcast do. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bittencourt Cast. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdos dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia do Grupo Bittencourt. Hoje é o segundo dia do BeConnected 2025, o maior evento de gestão de redes de negócios, um evento proprietário do Grupo Bittencourt que acontece aqui no Teatro Santander, em São Paulo. E quem está aqui comigo é Luciano Barbosa, diretor comercial da Biscoitê, uma marca bastante conhecida já no mercado, com projetos super interessantes, que vai compartilhar um pouco da sua experiência e de como a Biscoitê tem se desenvolvido, tem crescido nesse universo tão complexo e hiperconectado. Não é isso, Luciano? Sim, sim. A gente está fazendo um trabalho muito bacana. A Biscoitê é uma marca incrível, né? A gente tem um time super comprometido, né? Um ambiente de trabalho muito bom que a gente tem na Biscoitê. Mas contando um pouco da minha história, né? Eu sempre fui empreendedor desde cedo, né? Comecei lá atrás, um negócio engraçado, eu tinha uma empresa que alugava aparelho de fax, que tem gente que nem conhece, sabe o que é isso hoje, né? Então, entrega idade, hein? Eu entreguei idade logo, mas não tem problema, tô bem. E aí a gente começou eu comecei alugando fax para as pessoas e tal, no final vendi os fax para os clientes na época. Tive uma locadora de vídeo também, que né, hoje nem existe mais, e já fui participando dessas mudanças de cenário, né? Então, quando entrou o streaming, né, eu saí de vídeo, senti que ia mudar o negócio. Depois eu morei um tempo no Rio, depois vim para São Paulo, e aqui em São Paulo eu comecei com um negócio de vending machines, eu tinha aquelas máquinas automáticas, né? E durante um tempo eu tinha essa operação, ajudei a fundar a Associação Brasileira de Vendas Automáticas, junto com o Gustavo Salomão, também um amigo, encontrei com ele aqui hoje. E entrei nesse mercado de vending machines e depois de um tempo eu comecei a distribuir sucos Del Valle, né? Na verdade, a Del Valle não existia no Brasil e esse amigo meu, ele trouxe isso para o Brasil, não existia suco em lata nessa época, 99, e a gente montou um projeto chamado microdistribuição. Então, pegava São Paulo, dividia em 20 pedaços, e cada pedaço era um microdistribuidor. Eu era um deles, fazia Vila Mariana, Saúde, aquela região. Tinha uma equipe de vendas e tal, e tinha outros 30 distribuidores em São Paulo. E eu também representava esses 30 distribuidores junto à Del Valle. E foi um projeto super bacana na época, né? Todo mundo conheceu a marca e tal. E um modelo de distribuição muito interessante. E aí eu comecei a me especializar em modelo de distribuição, né? Depois disso, a Del Valle foi comprada pela Coca. Aí a gente foi procurado pela Sufresh na época, que era uma outra empresa de suco. Fizemos uma distribuição fantástica na época. Depois a Unilever procurou a gente com a marca Dace, fizemos uma distribuição legal. Fomos indo, né? Depois desse projeto, eu tive uma marca de bebidas também própria minha, chamava Rio. E também tinha canais de distribuição, equipe de vendas e tal, sempre nesses modelos de distribuição. Fiquei um tempo lá. E nessa época que eu conheci o Raul. O Raul ele tinha uma indústria no Rio Grande do Sul que tinha uma marca de cookies e vários tipos de biscoitos, e ele vendia no varejo, né? Então a gente se conheceu, eu tinha uma equipe grande de varejo, coloquei os produtos dele na minha empresa, distribuí em São Paulo, fizemos um trabalho super bacana, e a gente se conheceu lá. E a gente tinha os valores nossos eram parecidos, a gente falou, pô, gostei desse cara, ele também, a gente teve um match ali de valores, uma coisa bacana, e a gente foi sempre conversando e tal, aí ele fundou a Biscoitê, e a gente sempre falava e tal, e a gente foi andando, e aí em algum momento, depois eu trabalhei numa empresa inglesa chamada Britvic, que é a dona da Maguari aqui no Brasil, também com canais de distribuição, e aí eu saí de lá e conversei com o Raul, e falei, cara, vamos se juntar e tal, a gente ficou sócio nessa época, e já faz uns 5, 6 anos, e eu entrei para ajudar na parte de expansão, na parte comercial também, então hoje lá eu cuido a gente tem lojas próprias, temos franquias. O nosso objetivo é crescer através de franquias, né? Sem dúvida, a nossa meta é 350 lojas no Brasil, e depois de ir para outros países, a gente já tem várias possibilidades aí em vários países, mas estamos querendo estruturar primeiro o Brasil. E a gente começou essa expansão, né? E eu entrei, foi engraçado porque eu entrei, né? Fiquei sócio da Biscoitê logo em 2020, né? Tipo, 3 meses depois, pandemia, né? Então foi um caos, assim, né? A gente fechando loja e tal. E naquela época a gente não estava muito conectado com o iFood, com todos os deliveries, e foi um aprendizado, né? Então, dali em diante, a gente falou, vamos mudar isso tudo. Hoje a gente está super conectado, né? Então, a gente tem nas lojas de venda por WhatsApp, e-commerce, né? Você compra no site e tira na loja, essa omnicanalidade, a gente está deixando redondo isso, está bem bacana hoje em dia, e olhando todas as tendências que estão acontecendo, né? Mas esses últimos anos foram bacanas, né? Depois da pandemia, né? Que Sem foi um dúvida. desafio, a gente, né? Praticamente quebrou lá atrás e
e levantamos, mas foi muito bacana. E a gente tem uma expansão muito, assim, pé no chão, né? Então, quando eu converso com os candidatos à franquia, né? Como eu sempre fui empreendedor na minha vida, quando eu sento com um franqueado, a gente fala uma conversa muito boa, porque eu já tive do lado de lá do balcão, né? Eu já fui, na época da Del Valle, era uma franquia. Eu era uma franquia de distribuição, então eu já fui um franqueado. Olha só. Então, quando eu sento com um candidato à franquia, a conversa é muito boa, porque eu já tive do lado de lá do balcão. Então, eu falo para ele, cara, você vai ter que trabalhar, você tem 2 feriados por ano, você está preparado, né? Porque às vezes você encontra muita gente que quer entrar no mercado de franquia, às vezes o cara é um CLT a vida inteira, ele sempre teve o sonho de empreender, mas quando ele tem uma visão do lado de cá, quando ele vai para o lado de lá é um outro mundo, né? Você não tem um RH que vai selecionar alguém para você, você é o RH. Uhum. Você vai ter que encantar as pessoas vão ser quase a tua família lá no dia a dia, ela vai ter um problema na loja, ela vai falar com você. Então você muda tudo o jogo, né? Então a maneira como você trata as pessoas é fundamental para o teu negócio dar certo, né? Parece meio óbvio falar isso, mas na não prática não é, né? Então, assim, se o franqueado é um cara que trata bem as pessoas, né, que respeita as pessoas, você vê que a loja dele vai bem e o time é engajado, ele tem pouca rotatividade. E às vezes você tem um franqueado mais rígido, mais duro, ele apanha um pouco mais com o time, né? Então, essa conversa com as franquias é muito boa e transparente. Então, a gente não vende para qualquer um a franquia, né? Então a gente expande, mas não expande tão rápido assim como algumas marcas do mercado, porque a gente fala muita verdade para o franqueado, né? Já teve um cara que uma vez eu contei tudo para ele, ele me abraçou, eu lembro no Jardim Sul, Rio, assim, falou, cara, obrigado, mas eu não vou fazer. Eu falei, pô, achei que, né, ele estava gostando e tal, mas quando eu falei tudo que tinha que ser feito, ele ficou assim, pô, obrigado por você ter falado, né, a verdade. Então uma vez eu sentei com uma menina também que ela adorava biscoiteiro e tal, e ela falou assim, não, eu quero montar biscoiteiro e mês que vem eu tenho que pagar a escola da minha filha e ela está aqui do meu lado. E a menina estava do lado, na mesa, pintando assim um Bob Goods da vida. E aí eu falei para ela, ó, deixa eu te explicar, negócio próprio, você pode montar uma biscoiteira e ela já sair bombando no primeiro mês e você voar. De repente você pode montar e você ter um crescimento, né? Mês a mês, ano a ano, e as lojas vão crescendo naturalmente, né? Conquistando a clientela. Então, assim, não é que no mês que vem, assim, pode acontecer, isso é ok, mas pode também, né, não acontecer. Porque empreender é isso, né? Então, tem os desafios do empreendedorismo. Então, eu falo muito isso para os candidatos. Então, a conversa é muito transparente e honesta, assim, do nosso lado, porque esse cara vai ser nosso sócio, né, nos próximos anos. Então, cara, como que eu posso falar alguma coisa para o cara que não seja verdade? E esse cara vai ser meu sócio, né, como franqueado. A gente, hoje, nossos franqueados, a gente nem chama de franqueados mais, a gente chama de empreendedores, biscoiteiros. Porque é isso, né? Empreender, né? Às vezes chega alguém e fala, eu quero investir na biscoiteira. Eu falo, não, investir na biscoiteira não. Você vai empreender com a gente na biscoiteira, né? É uma conotação diferente. E a gente tem muito a parte de encantar o cliente, né? A gente tem loja própria e a gente chama nossos colaboradores de encantadores biscoiteiros, porque a gente quer que esse cara encante o cliente. Então, no próprio cargo dele, a gente já passa essa mensagem. E a gente tem muita loja própria, porque às vezes a gente acha um ponto legal no shopping, e às vezes nenhum franqueado quer, ou no bairro, que seja. E a gente fala, pô, vamos lá, porque é um ponto bacana, e a gente acredita muito na marca, vamos para cima, né? Então a gente vai lá e monta a biscoitê. E eu acho também legal isso da gente estar no game, né? A gente está no mesmo jogo do que o franqueado. Então o franqueado fala, pô, acabei de sair de uma reunião com o shopping, vai ter um aumento do IGPM, não sei o quê. Eu falo, cara, eu também acabei de sair da reunião com o mesmo shopping que você está, e a gente negociou assim, 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 vai por aqui, vai por ali. Então, eu me sinto confortável de estar no mesmo jogo do que franqueado. A gente tem várias lojas, pode testar produtos e está no dia a dia. Então, tudo que eles conversam com a gente está sentindo, estou com dificuldade de contratação. O cara entra na segunda, sexta-feira vai embora. Cara, acabei de passar por isso essa semana. Então, é uma linguagem muito próxima, assim, que a gente vive com os franqueados. Eu acho que eles respeitam isso também, né? A gente está no mesmo jogo que eles, né? Sem dúvida, até porque é o franqueado que leva adiante a reputação da marca, né? Exatamente, né? Você tem que ter essa conexão com ele e a linguagem tem que ser muito próxima, né? Então, a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos franqueados e sempre transparente, assim, né? E a gente ouve muitas ideias também, às vezes tem ideias bacanas, tem ideias que precisam mais de preparação na loja, a gente fala, pô, isso aí vai dar mais trabalho, talvez tem que ter mais gente, vamos pensar, vai encaixar na conta, não vai? Mas a gente tem essa abertura muito grande com os franqueados de trazer novidades, né? A gente tinha um franqueado em Campinas, que é o Rafa, e na época ele falou, pô, a gente tem que ter umas caixas, vamos botar uma garrafa de vinho, vamos fazer assim, tá? Pô, que ideia boa e tal, fomos desenvolvendo. A gente começou a montar kits nas lojas, uma ideia que veio do franqueado e tal, e hoje a gente tem sempre os kits para presentes lá, um kit mais pronto, assim, né? Geralmente o homem chega lá e fala... e-commerce é super bonito. Geralmente o homem chega e fala, putz, queria dar um presente para minha esposa, queria um negócio pronto. Ó, esse aqui, quanto é? Tanto? Já leva, né? A mulher vai mais detalhista, vamos Homens montar resolvendo aqui. As coisas. E a gente geralmente deixa lá um kit pronto, assim, para agilizar essa venda, né? Deixar... Tem uma Mas é uma boa de escolha,
né? É uma boa escolha, né? Eu acho que essa característica da Biscoitê, assim, que fica muito evidente e dá para perceber que é da cultura, né, que vocês colocaram na empresa, que é esse prazer, essa criatividade, né, de Sim. inovar, de trazer coisas novas. E a gente estava conversando antes de começar a gravação sobre alguns projetos. Uhum. Eu diria que loja conceito, com a velocidade que o mercado deseja. Muitas vezes, vocês já estão ficando experts, né? E tinha comentado com você que eu vi o café na exposição do Clint Gaudí no Shopping Moca, e você disse que aquele foi um dos projetos, existem outros. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funcionam esses projetos dentro da Biscoitê. Legal. Você mencionou também, acho que é legal falar dos sócios, né? A gente tem o Raul e a Carol, que são os fundadores, né? Então, o Raul é a máquina, é o que dá o pace da empresa lá, e a Carol é a criação. Tudo que você vê de bonito, todos os projetos e tal, vem da Carol, que ela é uma pessoa criativa, assim. A gente tem o Chau, que é um cara muito experiente, trabalhou em shopping e tal, que é o nosso quarto sócio. Então, a gente tem habilidades complementares lá na Biscoitê, que é muito bacana, e a gente tem os valores muito alinhados. Isso é muito bom, porque a gente se dá super bem, né? A gente fica numa sala, desenvolve as ideias, dali a gente segue, né? E aí, falando dos eventos que você comentou, né? O grupo Allos convidou a gente que ia ter uma exposição do Clint Gaudí lá na Moca, né? E eles falam, não, a gente quer a Biscoitê lá, vai ser assim e tal, e a gente gostou do projeto e entrou de cabeça, né? Então, era um evento muito bacana, que no final a Biscoitê estava lá com as latinhas do Clint Gaudí, com o cardápio todo redesenhado pelos nossos designers lá da Biscoitê, que são pessoas incríveis também, e foi um sucesso, né? E aí a gente também começa a ficar conhecido nisso, né? Depois o grupo, aqui o Iguatemi convidou a gente, há uns 2 anos atrás, que ia ter uma exposição da Barbie, e era aqui nesse shopping, e no final da Barbie ia ter uma cafeteria da Barbie, né? E aí botaram o desafio na gente, a gente ficou 1 ano negociando com eles sem saber o que era o projeto e tal, mas depois a gente descobriu que era a Barbie, e o desafio a gente quer uma cafeteria Barbie. Então, assim, a gente desenvolveu produtos, biscoitos rosas, o nosso café era rosa, a gente tinha o motorhome da Barbie, todo de biscoitos, né? Fantástico, e desenvolvemos todos esses produtos só para esse evento da Barbie. Então, foi um sucesso gigante, e o pessoal gostou muito do Grupo Iguatemi, e agora a gente fez um com o Friends também. O Friends veio para o Brasil, tinha na cidade de São Paulo, e depois foi para o Village, lá no Rio de Janeiro. E mesmo desafio, o pessoal procurou a gente e falou, a gente sabe que vocês gostam desses projetos especiais, né? Falei, vamos embora, a gente gosta disso. E a gente fez, né, toda a formatação ali do Friends, então tinha o cookie da Phoebe, tinha o café do Chandler lá, então tinha produtos que tinham a ver com Friends no final, e foi um sucesso, o pessoal gostou, deu um feedback super bacana para a gente. Então, a gente tem essa área de vendas corporativas, a gente tem essa área de eventos, e a gente gosta muito disso, né, de estar sempre criando, porque a gente é uma boutique de presentes, né, em biscoitos, então a gente gosta muito de criar produtos, né? A gente vai ter um produto agora, um panetone no final do ano, que vai ser fantástico, vai ser o primeiro no Brasil, que nunca ninguém viu ainda, que vai ser assim, vai chamar atenção, vocês vão ver, vai ser um negócio novo, assim, que Não, sem spoiler. sem spoiler, vale a pena visitar a loja, que vai ser incrível, você vai poder dar para uma pessoa querida, com uma mensagem, vai ser um negócio muito diferente aí, vale a pena visitar. E eu acho super bacana, Luciano, porque a Biscoitê, ela expande, mas ela expande desde o portfólio, né? Desde o sortimento, mas com qualidade, com criatividade. Nunca é o óbvio, Sim. né? Parece que esse é um dos diferenciais, assim, olhando aqui de fora, e se reflete no crescimento da empresa. Sim. É isso mesmo, e queria saber como é que vocês se encaixam, né, nessa expansão em ambientes complexos e hiperconectados, de muita personalização e clientes cada vez mais exigentes. Esse é sempre um desafio para a gente, né? Porque como a gente é muito criativo, né? Todo ano a gente faz um negócio muito bacana. Nosso Natal do ano passado a gente ganhou vários prêmios aí de melhores panetones em várias revistas e tal. Aí a gente fala, pô, esse ano a gente tem que subir a barra de novo. Como a gente vai fazer? E a gente conseguiu subir. Tem produtos fantásticos que a gente vai colocar no mercado a partir do mês que vem. E a gente tem sempre essa barra para subir, né? E esses mercados que vão mudando muito, né? Próprio AI, né? A gente agora lá na Biscoitê, a gente tem um departamento chamado Biscoitec lá. E aí toda quinta-feira a gente tem uma reunião sobre AI. Então, todo mundo pode participar, né? E o nosso time de tecnologia puxa essa reunião. Então, a gente vai trazendo as pessoas para esse novo mindset, né? Se você não tiver AI first, né? A gente estava até falando essa semana, todas as pessoas que a gente vai contratar na Biscoitê a partir de agora vão ter que ser AI first. O cara tem que ter envolvido de alguma maneira, porque é uma mudança de mindset, né? Então, a gente já quer contratar pessoas com esse mindset. Então, a gente tem esse departamento lá que fica pensando em tudo que a gente pode ter de tecnologia.
mas a gente também não esquece do lado humano, né? Então, para a gente, o Sem objetivo maior é dúvida. encantar os clientes, né? Seja com produto, seja no atendimento. Né? Estava até falando agora embaixo com o cara sobre o QR Code, né? Então, QR Code. Então, lá na empresa a gente tem uma galera mais nova e tem uma galera, né, que nem eu, assim, um pouco mais de estrada. Então, assim, tem que ter o QR Code? Tem, mas tem que ter um cardápio também. Então, você atende todas as faixas etárias. Então, de repente, a galera mais nova adora um QR Code, mas, de repente, chega uma senhora lá que quer sentar com calma, ser bem atendida, ser encantada, e ela quer olhar o cardápio. Vamos ter o cardápio também. Então, a gente abraça a tecnologia, mas também não esquece das pessoas que querem um pouco mais de calma ali na hora, sentar, a gente fazer uma degustação, experimentar um biscoitê e atender esse cliente com encantamento. Não podemos perder esse lado também, nessa conexão. Né? Sem dúvida. É o desafio do varejo, do food hoje, atender as várias gerações que estão ali na mesa, né? Isso. Porque poderia estar a senhora com a filha dela de 40 e poucos, com os filhos adolescentes, crianças, de 12, né? 15. É isso aí, a gente não pode se desconectar dessa galera, né? Então, acho que não é nem para um lado nem para o outro, mas temos que estar olhando o que está acontecendo no mundo inteiro, mas nunca perder o encantamento, né? Eu acho que isso para a gente é básico. Assim. Então, eu cuido de loja, então quando eu visito as nossas lojas aqui em São Paulo, Rio, eu chego na loja e em vez de eu perguntar qual foi a meta do dia, se a pessoa bateu a meta, não bateu, eu falo, você está bem? Tá tudo bem contigo? Você está feliz e tal? A pessoa me olha até estranho e me pergunta se estou feliz. Parece, né, meio desconectado, mas é isso. Se você não tiver um time feliz, ele não vai conseguir atender o cliente de uma maneira adequada e você não vai ter um encantamento na ponta. Então, Com você certeza. tem que ter um time que está ali. Porque o varejo é um varejo. Quem trabalha no varejo, né, sabe que é duro, né? Você trabalha de 10 às 10 em shopping, 2 feriados por ano e tal. Então, você chegar na loja, né, e ter o time ali feliz é um desafio, né? Então, a maneira como você trata as pessoas, para a gente, é o básico. Então, para a gente, se tem uma pessoa mais simples, sentou na loja e está sendo bem atendida, se é o CEO da empresa, para a gente é a mesma pessoa, não muda, não importa quem seja, a gente vai atender igual. Então, outro dia eu estava sentado na biscoiteria da Eldorado e tinha uma pessoa de uma outra empresa, assim, aqui do mercado, sentada com a roupa da outra empresa, assim. Eu falei, por que você vem aqui? Ela tem uma cafeteria. E eu falei, lá, você deve ter café de graça e tal. Não, ela falou, eu venho aqui porque eu sou muito bem atendida. Nossa, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, achei maravilhoso, né? Ela está lá, né, se sentindo bem. E para a gente é isso, né? O nosso objetivo é encantar os clientes, não só com produtos, né, maravilhosos que surpreendem, mas com o tratamento, né? Como você trata o time que vai tratar os clientes na ponta, né? Não tem como você ter um time infeliz que você quer que eles encantem Sem o cliente dúvida. na ponta, né? Não faz Impossível, sentido, né? não tem como. Né? Então a gente tenta sempre cuidar das pessoas e ter um ambiente de trabalho muito bom lá na biscoiteria. Uma coisa legal de falar lá, que a gente tem gerações que trabalham na biscoiteria, a gente às vezes não fala muito isso, mas assim, eu tenho lá no Eldorado, a gente tem uma líder e a filha dela é líder do Vila Olímpia. As 2 gerações, primeiro emprego dela, veio trabalhar, cresceu e tal, hoje é líder do Vila Olímpia, né? Então a gente tem a menina lá que cuida de digital, o pai dela trabalha com a gente na logística. Fantástico. Então a gente tem a menina que está na fábrica e a mãe dela trabalha em loja. Então eu até falo, eu pergunto, acho o ambiente de trabalho da biscoiteria deve ser legal de trabalhar, porque se o cara chama o pai ou o filho, a gente olha, deve ser legal. Então acho que é legal às vezes comunicar isso para o mercado também, né? A gente é super aberto quando alguém chama alguém de família, a gente fala, cara, super bem-vindo, se você quer que seu pai trabalhe aqui, a gente fica muito feliz nisso, né? O ambiente deve ser bom para você chamar o seu pai ou o seu filho, né? Então a gente fica feliz de ter esse ambiente de trabalho gostoso na biscoiteira. Olha, a gente já pode combinar uma palestra aí sobre colaboradores, né? Legal. Sobre retenção de... Isso é um desafio hoje em dia. De trabalhadores, porque, sim, é o maior do food service, do varejo de modo geral, né? Eu me lembro de um dado que saiu... 98% das reclamações, top list assim, de conflitos, era mão de obra. É impressionante. Como segurar o trabalhador hoje em dia? E às vezes você vê o pessoal contratando muita gente jovem, assim, né? Que é muito comum, assim, às vezes, primeiro emprego, McDonald's e tal. E a gente tem experimentado contratar pessoas de 40, 50, 60 anos, que é uma pessoa que foi criada numa outra geração um pouco mais comprometida assim, no dia a dia e adora, ela se sente muito valorizada de você ter chamado ela para o mercado de trabalho de volta às vezes. Sem né? dúvida. E ela é super ponta firme, abre a loja mais cedo, dá sugestões. Essa menina que é do Eldorado, ela falou assim, acho que eu vou abrir a loja mais cedo agora. Eu falei, boa ideia, manda bala e tal. E assim, a ideia veio dela, não foi eu que falei, vamos abrir a loja mais cedo porque tem o fluxo do corporativo. Veio dela a ideia, então isso é legal. Então eu acho que a gente valorizar também essa galera de 40, 50, 60 que, tá firme, tá no mercado de trabalho, mas às vezes o mercado não está olhando muito para essa galera e a gente valoriza muito esse time nas nossas lojas também e na empresa também, né?
Já tem um know-how, né? Uma experiência, contato isso. com as pessoas, é bem diferente, É bem né? diferente, né? E eu acho que valoriza muito você ter dado essa oportunidade também de trabalho para ela. Isso é muito bacana. Até falei com um varejista conhecido meu outro dia que ele contratou uma pessoa de 80 anos. E ele falou, cara, é a minha melhor vendedora. Eu falei, sério, cara? Eu preciso botar esse case lá na minha empresa lá e tal. E ele super animado, não sei o quê, e me contando isso, né? A pessoa no pique, conversa com os clientes, vende bastante, fica amiga das clientes e tal. Estava me contando outro dia, foi muito interessante ouvir isso também, né? Super legal. E por falar em inovação, vocês estão inovando, além do Panetone, Sim. a nova linha de sorvetes, né? A Sorvê foi lançada esse ano. Sim. Me conta um pouquinho mais sobre essa nova linha de gelatos. Sim, a gente está fazendo vários testes numa loja que a gente tem de rua ali em Higienópolis, no Casarão, né? Que é Higienópolis com Angélica. Um produto super bacana, a gente viu como é que eram feitos na Itália, trouxe alguns conceitos de lá. E como a gente tem, né, a Biscoitê, com todos os biscoitos deliciosos que você conhece também, a gente falou, vamos fazer uma casquinha de limonê que vai encaixar com sorvete. Então, a gente está desenvolvendo várias coisas que vão ter a ver não só com os nossos biscoitos, junto com o sorvete. Não vai ser um sorvete tradicional, né? Vai ter toda uma combinação de acabamentos ali, mas também da biscoitê está sempre presente ali no sorvete. Então, muita coisa boa vindo aí nesse segmento também. Vocês lançam oficialmente agora no verão, né? Isso, agora no começo do ano a gente vai começar a desdobrar para as lojas e tal, e eu acho que vai ser um sucesso. Mas as ações ali no Casarão já estão acontecendo. Quem quiser provar pode ir lá, a gente está com vários testes lá acontecendo e está indo super bem. E a gente desdobra agora no começo do ano aí. Que maravilha, sucesso. Pô, Ainda ótimo. não passei lá, mas vou passar. Está convidada. Obrigada. Luciane, uma última pergunta. Para vocês que... É o primeiro evento de vocês conosco ou vocês já participaram de outros? A gente já participou ano passado também, a gente estava aqui com você, o evento está fantástico, né? Muito bom. Todas as palestras que eu ouvi ontem foram assim, enriquecedoras, assim, da gente ouvir a experiência mesmo de segmentos diferentes, né? Que encaixam o que você está vivendo, né? Então, acho que esses eventos são sempre importantes, né? Para você dar uma refrescada, né? Porque às vezes você fica muito no dia a dia, né? E as coisas estão acontecendo, e quando você vai vendo, você vê a experiência de vários setores que tem a ver com o teu, e viagens, né, que cada um fez para cada mercado, Estados Unidos, Europa e Ásia, coisas diferentes, né? Você vê os asiáticos entrando aqui, ontem teve uma palestra incrível, né? Ali daqueles 3 que foi muito bacana. E a gente tem que estar conectado, né? Hoje em dia não dá para você estar desconectado. Achei engraçado, o cara falou ontem que o mercado de Ozempic, né? O pessoal está emagrecendo, aí o cara viaja de avião na United e ela está gastando menos combustível porque o americano reduziu 5, 10% do peso dele. Não é uma conexão ali que você fala, não imaginava isso, né? Então, assim, está tudo hoje conectado, né? Então, o mundo está meio transversal, a gente tem que estar ligado nisso que está acontecendo. Né? Sem dúvida. E aí, para vocês que estão com experiência aqui, né? Trouxeram o carrinho da Biscoitê. Por que para vocês é interessante fazer essa participação, né? Qual o valor que gera para a marca de vocês? Para a gente é muito importante estar nesse evento com vocês, que a gente já participou no ano passado, ano retrasado, se não me engano, porque a gente se conecta com o mercado, né? Então, a gente tem pessoas que vêm aqui, buscam a gente, fala, pô, queria montar uma franquia, às vezes o cara está em outro estado, tem pessoas que buscam a gente para vendas corporativas, né? Que a gente customiza produtos para vendas corporativas, para bancos, empresas, né? A gente tem parceria com a UOL agora, esses eventos que eu te falei anteriormente. Então, a gente tem um braço muito forte de vendas corporativas customizadas, assim, que às vezes o pessoal não conhece. Então, aqui a gente consegue divulgar. Então, a gente abre várias frentes aqui no evento de vocês, que para a gente, como marca, é importante, né? Fantástico. Luciano, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer conversar com você, recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito sucesso, grandes planos, espero, grandes experiências ainda para a Biscoitê, para nos encantar. Que bacana, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. O Be Connected é mais que um evento, é uma plataforma que conecta marcas, líderes e estratégias de crescimento. Se a sua empresa quer ampliar a visibilidade, gerar relacionamento de alto nível e se posicionar ao lado das maiores referências do mercado, fale com o Grupo Bittencourt e conheça as nossas cotas de patrocínio para a próxima edição. Acesse www.beconnected.com.br e conheça os nossos planos. Até o próximo episódio.